Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. E louvamos e bendizemos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para podermos meditar as palavras de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de março de 2018, estamos aí então vivenciando a quinta semana da Quaresma. E convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para nossa meditação e reflexão, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42, que vai nos narrar o seguinte: De novo os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas que quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Jesus respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama de deuses as pessoas às quais dirigiu a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo só porque disse: Eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não queirais a crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mas uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João esteve batizando. Ele permaneceu lá e muitos foram a ele. Diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí caminhando para o final desse nosso tempo da Quaresma. E o Evangelho, no decorrer dessa semana, vem então nos chamando a atenção para a graça de poder crer na palavra. E nós estamos então acompanhando a cada dia que essa palavra, então, por parte dos judeus e por parte de muitos dias de hoje, também foi rejeitada. E ainda é rejeitada nos dias de hoje por muitos. Mas Jesus não desiste, não desanima. Ele, então, vai diante dos seus interlocutores e lhes pergunta: Ora, se eu estou realizando boas obras, por que vocês querem me apedrejar? Digam-me por quê. E ali então eles respondem: Jesus, olha, não queremos te apedrejar pelas boas obras, mas pela blasfêmia. E aí então continua o diálogo, dizendo então que eles, alegando que Jesus está blasfemando ao afirmar que ele é Deus. E Jesus, na sua pedagogia, ele vai se utilizar da Escritura, da palavra, para poder então chamar a reflexão os judeus. Mesmo assim, de nada adianta. Jesus cita uma passagem que diz: sereis todos deuses. E aí ele então questiona: por que então vocês acham ruim? Porque a palavra, ela não mente. A palavra, ela é verdadeira. E se a palavra então chama de Deus aqueles a quem a palavra foi dirigida, o que vocês querem questionar? E eles não têm nada a responder. Nada a dizer Jesus. E Jesus continua dizendo então para eles: ora, se vocês não acreditam naquilo que eu prego, acredita pelo menos nas obras que eu realizo. E aí está então o segundo passo do ensinamento de Jesus. Primeiro, a palavra. Segundo, agora as obras, ou seja, o seu testemunho. Mas de nada adianta, porque eles querem permanecer no seu erro, no seu pecado. E mais uma vez tentam apedrejar Jesus. E Jesus então se retira, vai para além do Jordão, onde então ali ele foi batizado. E muitos ali, olha que interessante, ao poder então olhar para a atitude, a vida de Jesus, vão afirmar:
tudo aquilo que João Batista disse a respeito desse homem, ou melhor, João não realizou sinal nenhum, mas tudo o que ele disse a respeito de Jesus é verdadeiro. E muitos acreditaram nele, como finaliza aí o Evangelho. Então, meus queridos e amados irmãos, essa palavra de hoje, ela quer então renovar a nossa esperança. Porque nós também, no anúncio do Evangelho, muitas vezes recebemos um não. Muitas vezes as pessoas, como dizia na liturgia da reflexão de ontem, na quinta-feira, muitas pessoas se armam de pedras também para poder tacar sobre nós. Não pedras cascalho, mas palavras, violências, perseguição. Tudo isso se põe contra nós, porque assumimos o chamado de Deus. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias vai nos falar, então, dessa mesma realidade. Jeremias, ele melhor do que ninguém para poder, então, nos dizer a dor, o sofrimento, a rejeição por parte da fidelidade a Deus. E Jeremias, então, vai fazer uma releitura da sua vida. Vai dizer, olha, eu anunciei, chamei o povo à conversão, mas eles querem permanecer no seu erro, assim como o diabo Jesus. Querem permanecer no seu erro. E agora, então, lhe resta o quê? A escravidão, ou seja, vão então ser deportados, levados escravos lá para a Babilônia. E assim então, o profeta aproveita e faz uma releitura da sua vida nesse texto chamado de Confissões de Jeremias. Ele vai fazer uma releitura da sua vocação, seu chamado, da sua fidelidade a Deus, pela rejeição da parte de muitos e principalmente dos colegas. Principalmente dos seus. Talvez seja essa também a sua experiência, mas olha só a postura de Jeremias. Jeremias, ele então, feito todo esse desabafo diante de Deus, colocando tudo isso em oração, ele agora então vai olhar também para a sua vida e perceber quantas vezes Deus sempre esteve com ele, jamais o abandonou. Então o nosso Deus é um fiel que é fiel e não nos desampara quando nós confiamos na sua ação em nossas vidas. E aí Jeremias louva e bendiz a Deus porque Javé, o Deus de Israel, é o Deus então que olha para o seu povo, que não desanima mesmo diante dos pecados, dos erros, das infidelidades. Mas esse Deus, por amor, ele sempre nos concede uma nova oportunidade de recomeçar. Daí então, Jeremias termina essa primeira leitura de hoje. Cantai ao Senhor Deus, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Então Jeremias é aquele que fez a experiência libertadora de Deus em sua vida, libertando ele da mão dos maus. E quantas vezes também nós somos libertos dos males. Quantas vezes nós vamos então aí, saímos, nos deslocamos de uma cidade para outra, um lugar para outro, e Deus então nos impede de ser envolvido num acidente, num assalto. Deus age. E é preciso, de fato, se abrir para que nós possamos então compreender o agir de Deus na nossa vida. O salmista de hoje, ele então nos convida a invocar o Senhor na nossa angústia. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Deus nos ouve. É nós que, infelizmente, muitas vezes não ouvimos a sua voz, não queremos ouvir a sua palavra. Porque o Senhor quer nos nortear, quer iluminar, quer nos colocar sempre em seguros portos, em verdes pastagens, como nos afirma o Salmo 23. Então, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração à palavra de Deus. Essa palavra que gera vida em nós, mas que também quer transformar a nossa vida. Essa palavra que quer também moldar o nosso ser, para que possamos, assim como Jesus, anunciar a palavra pela Escritura, depois do nosso testemunho, e no fim, voltar à nossa origem, ou seja, lá no nosso batismo,
Quando nós então recebemos o Espírito Santo, quando nós então fomos acolhidos na comunidade e, como filhos amados de Deus, templo, santuário do Espírito Santo. Que nós possamos então percorrer essa mesma caminhada, sofrendo as injúrias, perseguições, mas como Jeremias, na confiança de que Deus então no nosso dia de angústia, Ele ouve o nosso clamor. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda junto ao seu Filho Jesus e nos ajude a podermos então viver e colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, o Filho amado de Maria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, agradeço a você de coração que se inscreveu no nosso canal, que faz parte dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, é fácil. Clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a divulgar, compartilhando esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus possa então alcançar um número maior de pessoas através desse nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.